Boa noite! Vamos recomeçar nossos encontros, a arte nossa de cada dia. Hoje recebendo o ator Flávio Baurac. Vamos esperar o pessoal chegar, entrar na nossa live para começarmos esse bate-papo com o ator gaúcho Flávio Baurac. Vamos retomar o nosso bate-papo sobre teatro, licenciatura, voz, textos, cinema, TV, tudo sobre as artes. Vamos aguardar todo mundo entrando para a gente começar. Chega mais, chega mais. Olá! Olá, Marco Aurélio, Osmar, sejam bem-vindos. Vamos começar já já. Ó, Flávio chegou. Vou chamando o Flávio enquanto o pessoal vai entrando aí. Entra ali. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo Prazer bem? falar com você. Prazer é Obrigada. meu, querida. Como é que Obrigada você por tá, ter Carla? aceitado o meu convite. Estou bem, graças a Deus, estou bem. Olha, você é uma pessoa muito querida, porque vários amigos que eu disse que ia fazer com você hoje, Ana Miranda, Érica, Ah, Taíla, falaram, eu adoro. A Anja Bittencourt, ai, adoro gente, ele. conheço há milhões de anos. Eles falaram, vão tentar chegar aqui também para te dar um beijo. Ficaram Ai, felizes. E que todo bom. mundo só fala mil maravilhas de você, que é uma pessoa maravilhosa, um ator incrível, super Ah, colega. E grato. aí nós estamos curiosos aqui para conhecer esse seu lado aí, esse ator que veio lá de Santa Maria aqui para o Rio de Janeiro, é isso? Sim, 1993. Na verdade, duas tentativas. A primeira tentativa foi frustrante. Por quê? Porque existia em Santa Maria, meu pai, eu acho, não lembro na época quem, mas alguém da minha família tinha conseguido uma possibilidade de vir de carona num caminhão. Aí eu lembro que eu fui. Meu Você coloca, né? Deus! Eu lembro que eu fui por uma estrada, autoestrada, assim, e fiquei sentado com umas bolsas assim, o caminhão não passou. Ah, meu Deus! Foi frustrante mesmo. Foi. Sentado à beira da estrada, uma coisa assim, Ai, meu e Deus! fiquei ali. Mas como eu sou persistente, um ariano persistente, originalíssimo ariano, eu não desisti. Mas começou o teatro lá ainda, em Santa Sim, Maria. sim. Sim, sim. Na verdade foi assim, o teatro generoso, o teatro maravilhoso, o teatro, ele me deu assim, foi um acidente de percurso. Por quê? Porque eu era um aluno hiperativo, eu bagunçava nas aulas, mas impressionantemente eu sempre era escolhido como líder ou vice-líder. E eu fazia muita piada, e quando a professora olhava, eu fazia uma cara de não sei o que está acontecendo, né? Inclusive não façam isso, tá, gente? Mas eu fazia. Eu falei, não sei, professora. Aí um dia ela percebeu, né, que tinha um lado meio galhofa meu. E ela me chamou para uma conversa e falou: Olha, Flávio, você tem que canalizar essa sua energia. E ela me propôs uma participação na gincana da escola. E várias modalidades, e uma delas era teatro. E ela falou: escreva um sketch, né, que é um texto pequeno, para quem não sabe, de 5 a 10 minutos. E aí eu lembro que aconteceu um fato em Santa Maria. Uma senhora estava andando pela rua de manhã cedo e com umas bolsas assim,
e de repente foi assaltada. O cara saiu correndo, levou a bolsa dela e o pessoal gritando: pega, 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 pega. E a senhora começou a rir. Aí as pessoas falam assim: gente, eu acho que ela tá nervosa, ela tá rindo de nervosa. E ela disse: não, eu tô rindo porque a bolsa do dinheiro ficou comigo, ele levou o meu exame de fezes. Aí eu falei: dá uma peça. Dá uma boa história essa. Aí, eu escrevi uma peça chamada Aprendiz de Ladrão, que ela tinha um fundamento. Eu acho que eu fui entender o fundamento só mais tarde, né, quando eu fiquei mais velho. Mas ele estava intrínseco na minha vida, eu acho que no meu olhar de negro, enfim, que era a história de um menino, de uma pessoa, né, eu era um menino na época, que morava no interior, e um primo dele, malandro da cidade, resolve chamá-lo na promessa de um grande emprego. O grande emprego era assaltante de rua. E a história mostra que ele não tinha talento para ser assaltante de rua. Então isso foi uma coisa que foi a primeira que eu escrevi. E depois escrevi um outro que chamava Substituto Inexperiente, que era um cara que trabalhava na escola e o diretor saía e ele ocupava o lugar do diretor. Só que ele não imaginou, ele não sabia que o diretor tinha repreendido um aluno. E a mãe desse aluno chega para tirar satisfação. E ela pergunta: quem é o diretor? Ele fala: sou eu. E ele toma tudo que o diretor... Coisa de uma criança de 15 anos, né? Eu escrevi isso tudo com 15 anos. E aos 16 eu entrei num festival de cinema com o meu grupo de teatro e improviso, que nasceu a partir dessa gincana e durou 7 anos. Fomos a festivais, várias coisas. E aí, por conta disso, a minha vida foi se transformando, foi sendo percebido pelas pessoas. Eu virei diretor de teatro lá. E por conta disso, coloquei minhas 2 peças no festival. Eu ganhei na categoria adulto e infantil. E eu saí carregado de um teatro que chama 13 de Maio. E eu saí carregado pelo povo todo que estava lá no teatro. Um teatro lindo. Que lembra assim um Teatro São Pedro, só que menorzinho, assim, um bombom fino. Gente, e fica lá em Santa Maria. Aliás, um beijo ao Rio Grande do Sul. Eu tenho um primo que casou e foi morar lá em Santa Maria. É, uma cidade bonita, muito bonita. E aí chegou no Rio para fazer televisão e cinema ou veio para cá e começou no teatro também? Então, eu vim na promessa de um teste para fazer uma novela que agora eu não recordo o nome, que era com Fagundes, que tinha uma árvore, que tinha uma coisa da árvore. Renascer, não é? Renascer, exatamente. E eu vim, a minha irmã trabalhava com uma atriz, a minha irmã trabalhava com ela, e ela, a atriz chama Naura Schneider, hoje ela é uma diretora, grande diretora Naura Schneider. E eu lembro que eu cheguei e falei: onde eu vou dormir? A minha irmã falou: olha, não posso, eu trabalho com ela e a filha, não vai rolar. Eu falei: tudo bem, eu fico onde der. E fiquei 7 dias em Niterói, olhando o Rio de Janeiro, ainda como se fosse aquele cartão postal. Enfim, logo depois disso ela tinha um namorado e arrumou, e eu fui morar clandestinamente no alojamento dos barqueiros. Nossa. Lá do condomínio. E até saiu uma matéria uma vez, ator clandestino, por conta dessa minha. Não dá pra dar mole, gente, eu dei mole. Ator, virou pessoa pública, já era. Ator clandestino, virei isso. E por conta disso eu virei também porteiro no mesmo condomínio. E essa história foi interessante, porque eu deixava, eu colocava assim à mesa o meu material de ator do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que eu também fiz teatro em Porto Alegre. E as pessoas começaram a olhar, então vinham pedir alguma coisa, né? Você pode ligar pro... Aí eu olhava assim e falei: esse aqui é você? Eu falei: sim, sou eu. É uma coisa muito inusitada, né? O porteiro. Seu material de ator.
Que a gente E carregava graças... antigamente videobook, né? Aquela Sim, sim, VHS. sim, 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 sim. Não era tudo tão virtual assim que você não podia, não conseguia pegar, né? Exatamente. E graças a isso eu virei professor de teatro lá, sendo porteiro também. E graças a isso também, esse meu ímpeto, o Beto Simas, diretor do Rodrigo, pai do Rodrigo Simas, deixou o telefone do André Paes Leme, um diretor que mudou minha vida, e eu voltei a ser ator no dia 25 de julho de 1995, às 7 horas da noite, no Nossa. CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Que o CCBB eu acho que estava inaugurando nessa época também, não era? Era uma coisa nova ainda, né? Eu fiz Nova! 13 espetáculos lá. E foi aquela peça Forrobodó que você estreou? Foi, foi. E o que Foi que muito legal. você, e o que que você acha que para o ator, assim, onde ele trabalha, pode explorar melhor a construção do personagem? No teatro, no cinema, na TV, ou não tem diferença entre os veículos para o seu trabalho? Como eu transito por todos, eu acho assim, quando me perguntam, eu sempre respondo assim: o importante para mim é que seja um bom personagem. E que ele esteja inserido, por exemplo, um personagem em novela que não tem cenário, às vezes não é muito legal, porque ele não tem casa, ele não tem nada, ele só aparece no cenário dos outros. É verdade. Muito ruim. Mas eu sempre, assim, geralmente eu tenho cenário, isso é muito bom. E em Duas Caras, o meu cenário era o meu carro, né? Porque eu era motorista do Marconi Ferraço, né? Mas era um Taxista, não, era um Chrysler. motorista particular, né? Isso, mas era um Chrysler. Poxa, era um cenário legal. Exatamente. E o que mais dizer? Me perdi um pouco aqui. Da construção do personagem, que sendo um bom personagem. O que me importa realmente é que seja bem escrito, né? E que ele tenha reviravoltas. E eu tenho essa sorte, assim, todas as novelas que eu faço, eu sempre modifico a história de alguma forma, né? No Pedacinho de Chão, era o Eu ia rodapé. falar dessa novela. Gente, essa novela era uma peça de teatro, né? Na televisão. Sim, Era uma obra de linda arte. demais, gente. Como é que foi? Porque era um personagem muito diferente, né? Aliás, toda a novela, né? Todos os personagens eram diferentes Sim. do que a gente estava acostumado a ver. Como é que foi o processo para fazer essa novela? É que, na verdade, eu estava fazendo Alexandre e Outros Heróis. No Eu tive o teatro. privilégio de fazer. Não, na TV mesmo. Na TV que também? Sim, era uma proposta de série, mas acabou virando um especial de final de ano. Lindo. Achei que era peça de teatro. E logo depois, um pouquinho antes de terminar, eles tiveram alguém, a Márcia, a produtora da Globo, falou, Márcia Andrade falou, mas e se o Baurac fizesse aquele personagem tal? Aí eles falaram assim, não, mas aquilo ali é um personagem menino, né? E ela falou, mas tenta com o Baurac. Aí ele fez o teste e eu fiquei. Então aquele personagem era pro menino. E aí foi você que... Mas ficou um menino, né? Era um personagem Sim. tão ingênuo, né? Tão inocente. E a caracterização, o seu processo na construção do personagem, muitos atores falam que começa quando coloca o figurino, outros falam que é quando você lê o texto, você já imagina coisas. Como é que funciona para você? Então, não sou eu que dito as regras, são eles, né? Isso é ótimo. Os personagens, é verdade, porque, desculpa, tem uma demanda que quem determina é ele. O que ele quer que eu faça? Eu tenho que prestar atenção. Vou falar uma frase que eu falo direto isso, que é uma frase do Arthur Bispo do Rosário, um grande artista que construiu toda a obra dele no manicômio. Não se considerava, mas de fato porque a obra é maravilhosa e vai pelo mundo emocionando as pessoas. E eles assim, tudo está no mundo, mas é só para quem enxerga. Então acho que a minha forma de construção é de acalmar a minha ansiedade e começar a entender o que é necessário para o nascimento, para gerar aquela personagem. E no caso da Tabu, do Rodapé,
foi muito em conjunto, né? Nós fizemos nós fizemos muita preparação, exercício, e depois tinha todo um laboratório. E o Luiz Fernando Carvalho, maravilhoso, nos, nos colocou 5 horas fazendo essa preparação. 5 horas. Direto. Foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Desculpa. Por quê? No meio de tudo isso, ele fazia todo um trabalho de preparação com os atores e depois ele ia colocando os atores numa espécie de uma sala e colocava um pano como se fosse uma barraca para provocar exatamente esse nascimento da personagem e depois as personagens saíam. Era uma coisa tão impressionante, chega a me arrepiar só de falar. Tão impressionante como as pessoas saíam modificadas de lá. Aí vou chegar onde você falou. Ele colocava figurino nas pessoas. Para além do figurino, tinha toda aquela emoção da personagem que todo mundo já sabia o que faria, né? E era uma coisa tão linda. E isso foi para a novela. Acho que quem assistiu percebia que tinha uma integração entre as personagens, né? Tudo que era criado era comungado. Isso é lindo, né? E acho que foi a primeira novela que também foi mais curta, não é? Sim, também, sim. Então já estava ali uma nova linguagem em todos os sentidos, né? É o que hoje é a internet, tudo menor, né? Não tem esse tempo tão longo. E foi uma coisa tão linda que eu lembro que quando eu saía de casa, falava, hoje tem gravação. Eu saía tão feliz. Mas eu saía tão feliz. E sobretudo quando tinha cena com o Irandir Santos, né? Porque nós fazíamos aquela dobradinha. Era duro. E era assim, era lúdico, podia qualquer um assistir, não era assim, tem um público específico. Qualquer público gostava daquela novela, né? Porque parecia que você estava entrando dentro de um livro de histórias, né? O cenário, o figurino, né? E esse é o seu personagem, assim, xodó do seu coração? Ou tem outro personagem que, nossa, esse foi o que eu mais gostei? Olha, lógico que tem, assim, aqueles preteridos como Tabu, né? Que foi o meu marco no cinema. Do Madame Satã, né? Sim, no Madame Satã, direção do Karim Ainus. Assim como o Rodapé, que acabamos de falar. Assim como o Jorginho, do Quase Dois Irmãos. Também que é um personagem muito importante. Fez muito sucesso, né? Muito, muito. E ele veio logo depois da Tabu. Na verdade, é o terceiro filme que eu fiz. Madame Satã, fiquei 1 ano parado porque o mercado não me aceitava, porque achava que eu era um travesti de fato. Olha o que dá fazer um bom trabalho. O Babenco falou ao Karim, perguntou assim, maravilhoso Babenco, perguntou assim, e de onde você tirou aquela travesti? Ele falou, não, é um ator, Flávio Baurac. E perdi alguns trabalhos, que ele ficou muito marcado. Tem essa coisa do mercado que é um pouco perigosa, né? Falar que o ator ficou marcado, aí não me chamavam porque eu estava marcado. É uma coisa um pouco estranha, né? Se você faz mal, você fez mal. Se você, sei lá, se esforça para fazer... Se você faz bem, aí você fica marcado aí porque fez você bem. está marcado. Enfim, aquelas coisas da vida. A pedreira que um ator tem que, né, tem que encarar. Porém, depois eu fiz Cafundó com Paulo Betti e o Clóvis Bueno, foi incrível. Foi meu segundo encontro com Lázaro. Quer dizer, o primeiro filme foi com Lázaro e o segundo também foi com Lázaro, que foi o Cafundó. Aí logo depois do Cafundó foi o Quase Dois Irmãos. E o Quase Dois Irmãos, ele me liberou da Tabu. Porque o Jorginho era o oposto. O Jorginho representava ali, estava fazendo o fundador do Comando Vermelho. Então era um cara héterozão, tipo, não tinha nada a ver com a Tabu. E era aquele personagem mais pesadão mesmo. Pesado, com Queridão, Meu Irmão, Caco Ciocli. Direção da Lúcia Murat. Então foi muito interessante. Eu lembro que a Lúcia, posso falar isso, não tem problema, que ela é minha amigona do coração. E Lúcia falou assim um dia, nossa, mas eu quero te falar um negócio. Poucos dias antes de começar a filmagem, você não vai conseguir. Oi? Você é muito doce. Aí eu saí pra casa com aquilo e pensando, doce azeda.
Vamos deixar fora da geladeira. Foi o que eu fiz. Eu fiquei em casa xingando Lúcia Morar de todas as formas. Muito engraçado. Até o senhorio, que na época alugava a casa dele, ele falou assim: tá tudo bem com você no dia seguinte? Eu falei: sim, porque não, que eu vi umas vozes, umas gritarias, uma coisa, eu achei que você estava brigando com alguém. Ele falou: não, é isso mesmo. Tô ensaiando, só tô ensaiando. Estou ensaiando. E foi assim. Então a construção de personagem, voltando à sua pergunta, ela depende muito da personagem. Por exemplo, a Tabu. A Tabu, eu fui fazendo pesquisas, olhando lugares que tinham a ver com a personagem e fazendo pesquisas de filmes. Até um dia que o Karim falou: tá tudo bem? Eu falei: não tá, não tô me sentindo bem. Tenho assistido filmes, mas esses filmes são de atores que fizeram travestis. Ele falou assim: não, talvez você tenha feito o caminho errado. Vamos fazer o seguinte: comece a olhar filmes românticos, com mulheres mesmo. Mudou minha vida. Por isso que a Tabu ela é tão feminina, porque a minha busca foi nas mulheres. Eu comecei a assistir Romeu e Julieta, todos os filmes com mulheres. E também me acionou a minha memória afetiva com relação à minha mãe. Eu lembro que toda vez que minha mãe ficava grávida, eu olhava para ela e falava: nossa, a mãe tá mais bonita. Então eu fui pegando todas essas memórias, né, as gavetinhas, fui pegando essas memórias e essas memórias foram me auxiliando a montar essa personagem, né? Então tudo e quando por exemplo, o Cartola, que era um personagem que existiu, né? Sim, Maravilhoso Cartola. fazer uma biografia é diferente de você criar um outro personagem. Isso, é um outro caminho já, que é o caminho de você tentar se aproximar, de você tentar linkar sua imagem, sua voz com aquela outra pessoa. Tem gente que opta a não fazer isso e está tudo bem, todos os caminhos são possíveis, né? Eu optei por esse. Então, o meu Cartola, eu comecei a olhar as fotos, vendo ele atravessando na rua. Numa foto dele atravessando a rua, eu entendi que tinha uma realeza naquele corpo, que eu coloquei no espetáculo. E depois fui entendendo, pela foto, eu vi que tinha uma protuberância no rosto dele, né? E entendi que era uma coisa assim na boca. Eu fui virando meu lábio para dentro, fui percebendo que ficou parecido assim. Então depois, o que eu fiz? Eu comecei a linkar a voz dele com a minha voz. Eu fui tentando achar o timbre dele na minha voz. E fui catando, e comecei a perceber que tinha um pouco mais de metal, e fui fazendo, colocando a boca para dentro, e fui percebendo que tinha também a parte da prosódia, e fui percebendo que ele falava com um pouco mais de calma. Aí depois a parte da fala, depois veio a parte quando eu sei, pronto, tá tudo bem, não, veio a música. Então aí vinha a música. Isso, canta agora. Isso. E aí a música foi muito legal, porque eu peguei uma frase dele que ele falava: eu fiquei falando essa frase milhões de vezes. E eu fui entendendo o registro dele. E aí surgiu a voz: é impossível nesta primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei, mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ai, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria: não vou, não quero. Essa brincadeira de ficar cantando o personagem. Gente, mas olha, isso é muito bacana, porque na semana passada eu estava conversando com uma turma que está chegando, primeiro período, e eu falando para eles assim: vocês precisam treinar a audição. Pega um ator, pega um apresentador, pega uma pessoa da sua família e presta atenção como é que fala, como é que sai, porque tudo parte da nossa percepção, né? Você observa o seu entorno para construir o seu personagem ou para se assemelhar. E você só fez grandes nomes também, né? Pelé, Cartola, Grande Otelo, Jair Rodrigues, nossa, só os maiores. Jair Rodrigues foi maravilhoso, porque ele estava vivo. E ele foi assistir. Foi na época da Elis, né? Foi na peça da Elis. Sim, e ele foi assistir. E a Luciana Mello foi junto, acho que a esposa dele também na época, foi.
E aí ele veio com aqueles pulos dele, aquela coisa toda, e a Luciana falou assim, pai, você viu no final da peça, você viu como você é? Porque eu fazia exatamente aquelas pulos, aquelas coisas dele. Você viu como você é? E ele me deu um abraço, me colocou no colo, me deu um, assim, me catapultou. Ele era muito elétrico, muito elétrico. Foi um momento muito, muito incrível, assim, da minha vida, porque o cara era uma referência, né? Ainda é, Sim, obviamente, até sim, hoje. sim, sim. Óbvio que ele é minha referência. E um grande cantor, né, num período tão hostil, né, todos esses artistas, assim como Tony Tornado, Uhum. entre outros, assim, né, cantores e atrizes, então era uma referência, você olhava e se enxergava naquele cara, e ele era assim, hiperativo, maravilhoso, solar, né, um cara que vale a pena, quem não conhece, os mais novos, dê uma Vale a revisitada, ou pena, uma é. visitada. O filho do Tony Tornado, o Lincoln, fazia essa peça também, não fazia? Não, eu encontrei com o Lincoln, o queridão Lincoln, numa peça que eu fiz chamada Madame Satã, antes de Madame Satã. Antes do filme. Sim, que era uma companhia chamada Sete, formada pelo na direção de Antônio Pedro, Anselmo Vasconcelos, entre outras pessoas. Lá também estava Seu Jorge, lá estava Rodrigo França, Fábio França. Olha, todo mundo. Muito legal. Eu fico muito emocionado, porque foi graças a esse convívio que eu acho que mudei um pouco o meu rumo de ator, né? Porque eu estava fazendo só os musicais, o CCBB, e que foi muito legal, foi importantíssimo, mas eu entrei numa companhia que era do povão, assim. Uma companhia da verdade, né? A vida como ela é, total. E foi muito interessante. E lá, lógico, ganhei a grande indicação do Antônio Pedro, do Anselmo Vasconcelos, entre outros diretores que não estavam, que eram de outros lugares que eu já tinha trabalhado, André Parzlene, Carinha Cioli, todos me indicaram para fazer esse teste do Madame Satã, que era um teste super comentado na cidade. Agora, olha só o que uma pessoa medrosa faz quando encara um personagem que acha que não tem condições de fazê-lo. Me chamaram para fazer, e eu fui, né, para conversar com o Carim. Aí tava o Carim e o assistente dele, que é o Zaha, um ator também incrível, e no meio da conversa, eles olhavam pra mim, olha, acho que ele pode ser o fulano, ele pode ser o Brancura, e eu ali esperando, sabe filhote esperando comida? Eu ali esperando assim, animar. De repente, eles falaram, tabu. Cara, quando falou tabu, eu imaginei um cara com chapéu tapeado, uma roupa de linho, fui até o ponto do ônibus, romantizando tudo Romantizando o aquilo, e personagem. fui com um envelope amarelo, e fui até o ponto de ônibus. Na época eu não tinha carro, abri, tirei do envelope o papel e fui ler a sinopse da personagem. Travesti, com sobrancelhas finas, magro. Falei, cara, não vou fazer isso. Como eu vou me livrar disso agora? Na minha burrice lá atrás. Como eu vou me Bateu o livrar? medinho, né? Medaço. Falei, como eu vou me livrar? Eu pensei, já sei. Chegou o dia do teste, me ligaram, Baurac, tá tudo bem que você não veio. Cara, eu tô com uma dor de dente. Eu não tô em condições. Olha que pessoa louca. Eu falei que tá com a dor de dente. Vão arrumar outro e vão me esquecer. Me livrei! Leia do engano. Passou um tempo, eu já não estava assim, tudo bem. Fiquei triste, assim, perdi, mas acho que não conseguiria e tal. Toco o telefone e eu atendo. Alô? Ai, que bom que você melhorou. Já era. Tem um outro teste pra você fazer. E fui fazer, passei. Ai, Fiz o teste com o fez. seu Jorge, não era o Lazinho ainda. Ainda estava com o seu Jorge. Era. Ai, mas foi muito bom, porque foi uma. Eu acho que o ator, de uma forma geral, ele demora um pouco para querer sair da sua zona de conforto, né? Para Sim, sim, ousar personagens tão sim. diferentes, né? Tem algum que você queira fazer, mas que fica até receoso ainda? Tudo bem que você já fez de tudo um pouco. Mas tem algum personagem assim, nossa, eu acho que eu queria seguir por um caminho assim? Hoje em dia eu tô aí pau para toda obra. O que vier?
Eu quero o novo, eu quero o novo. Eu acho que a minha carreira foi construída exatamente com essa característica. Eu gosto dos desafios. Se for quando alguém fala, o personagem é muito parecido com você, já não me interessa, porque eu mesmo sou tímido. Eu não tenho muito interesse em ficar me mostrando por aí, sabe? Isso é engraçado, porque muitos atores se dizem tímidos, né? E as pessoas perguntam, mas como você se expõe para tanta gente? Como é que você é tímido? Mas quando a gente se expõe, a gente está defendido atrás de uma persona, que não somos nós. É Não uma é, outra é personagem outra com outro pessoa. nome, outra família, outro tudo. Então fica mais fácil. Tanto é que eu sou cantor também, compositor. Como cantor, eu demorei muito a entender esse lugar, porque quando eu parava ali, parecia que eu estava nu. Me dava aquele microfone e eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vou conseguir. E eu tive que entender isso, porque como ator é tudo mais fácil, assim. Fico sem roupa, qualquer coisa. Peça para tirar a camisa, assim, quer dizer, agora não, eu estou um pouco mais soltinho, né? Mas antigamente pedia para tirar a camisa, eu não tirava. Eu cheguei aqui no Rio, um calor assim, um maçarico, e eu com a camisa até aqui, a gola fechada aqui, os amigos falam, tira essa roupa, pelo amor de Deus, você vai morrer assado dentro dessa roupa. Não tirava por conta da timidez. Então eu sou tímido até hoje, mas eu aprendi a lidar. É quando tímido, depois de um certo tempo, você aprende a lidar com isso, né? Não tem jeito, Agora, né? vamos falar desse período de pandemia, que a sua timidez descobriu o TikTok, né? Meu Deus. Gente, olha, eu sigo você. Meu marido é assim, seu fã de TikTok, assim, os melhores TikToks também. Você tem que ver. Como é que foi migrar para isso, assim? Porque também tudo explodiu nesse período que ficou todo mundo dentro de casa, né? Sim, sim. Eu sempre fiz vídeos cantando, comecei cantando, colocando vídeos, né? Quer dizer, cantando já cantava, mas colocando vídeos, me mostrando na internet através do Insta mesmo, aqui do Insta. Fui colocando algumas coisas, meio timidamente, fui recebendo um retorno das pessoas. Falei, olha, tá dando certo. Ó, o E meu marido agora, tá dizendo que você segue ele de volta, então você tem que me seguir de volta também. Você por segue favor, né? ele, Não vai pegar mal. me segue também. Por favor, lógico, com certeza. E até que um dia uma amiga falou assim, Baurac, você conhece o TikTok? Uma amiga chamada Bela. Ela falou assim, eu falei, não. Mas a imagem, né, a logo, já passava na minha timeline direto, assim, só que eu falava, deixa eu tirar isso aqui. Eu tirava, achava que era, sei lá, propaganda, nem lia. Que coisa chata, tirava. E um dia ela me falou, entra lá e falou, cara, mas eu já tinha visto isso. Quando eu coloquei, falei, é a minha cara. E aí, aí fui nas dublagens, até o momento que eu entendi que também a música, eu tinha possibilidade, né, de colocá-las. E eu falei, vou colocar as músicas todas, as minhas, as releituras, né? Uma releitura mais ou menos, porque eu ainda tive um desafio, porque eu faço com karaokê, e aí por conta disso eu faço, às vezes o tom não é favorável, só que por conta disso eu fui me redescobrindo como cantor, porque o acaso ele é maravilhoso, né? Porque como eu não era uma nota, não era o tom não era favorável, eu fui redescobrindo uma voz para conseguir cantar aquela música. Então eu fui descobrindo meus agudos, que como minha voz é muito grave, né? Sim, Eu sim. ficava sempre me debruçando nesse lugar confortável do grave. E eu fui descobrindo os agudos e as nuances da minha própria voz. Então está sendo, inclusive, um grande aprendizado. E pode ser um bom ponto para os atores treinarem também, né? Criarem É ótimo. personagens, exercitarem. Né? Eu, por enquanto, fico só de espectadora, que eu não consegui me entender com aquilo. Não, É divertidíssimo, é divertidíssimo. E mas eu eu acho que o mais legal é você, desculpa, não. legal é, porque tem um aplicativo, mas eu acho legal é subverter o próprio aplicativo, transformá-lo em outra coisa. Isso é muito interessante. O Ricardo está falando que seus agudos ficaram ótimos. Ah, que bom. Valeu, Isso é querido. bacana. E aí, durante esse processo, você acredita que você se reinventou como ator nesse processo da quarentena? Você chegou a trabalhar de casa, gravar, porque alguns atores estavam,
gravando de casa. Você está fazendo o Arcanjo Renegado, não é? Sim, Que vai... muito me alegra. É da Globoplay, não é? Isso, um personagem, quem não assistiu, por favor, assista. É um personagem incrível, um dos melhores que eu ganhei, um roteiro maravilhoso do José Júnior, meu amigo, direção do André Godoy, do Heitor Dália, Heitor, com quem já fiz Cheiro do Ralo, com o Celton Mello. Também é um filme Incrível. cult, né? Maravilhoso, fora da curva, adoro filme fora da curva. Total. Adoro, acho muito bom. E, enfim, foi isso. E aí, então você não chegou a gravar durante a quarentena? Não, eu fiquei muito assim no TikTok, fiquei muito ensaiando, fazendo pesquisa de repertório, de coisas que eu não tinha, jamais que eu não havia cantado ainda. Desculpe, que eu estou um pouco resfriado. E eu fui procurando outras possibilidades, né? Porque eu acho assim que a zona de conforto ela é perigosa, porque ela, falando de mim, né? Ela é perigosa para mim porque ela me deixa pouco criativo. Já o lugar desconfortável, uma vez perguntaram assim, que imagem você enxerga de você como ator? E eu falei, a imagem que eu enxergo é uma lata, né, como se fosse lata de leite em pó, virada com uma tábua em cima. E eu em cima dessa tábua. Então esse desalinho, esse desconforto, inclusive visualmente, me faz olhar as coisas num ângulo diferente e me torna vulnerável. E essa vulnerabilidade me traz coisas que se eu tivesse no solo firme e seguro, eu não enxergaria isso. Então eu acho que eu gosto de me colocar nesse lugar como ator. Quando você pega um texto, como é que é o seu processo para decorar o texto? Entendê-lo primeiro, porque decorar é muito frágil, porque você pode esquecer. Ai, que lindo, porque eu falo isso para eles. Eu falo, que bom que eles estão ouvindo. É diferente, né? Precisa de um blá blá blá. Até porque quando você decora, lógico, existe o decorar, né? Mas primeiro você entende e depois você faz todo la repetition e aí você, né? Você vai aparando as arestas e tal. Tem o trabalho de mesa, que é importantíssimo, mas quando você chega no set e você vai trocar com os outros, o que você fez em casa serviu para você estudar e decorar, mas não serve para contracenar. Que o contracenar é outra coisa. A pessoa fala e você ouve. O sorriso que ela dá muda. A intenção que ela dá vai mudar completamente. É a mesma fala, mas a intenção é outra. Então aquilo que você treinou em casa serviu só para o treino de casa. E não para você se relacionar com os outros atores. Porque o set, inclusive, ele é maravilhoso. Ele é surpreendente. Chega tudo com tudo certinho e ele vai lá e desmonta todo aquele teu certinho e te mostra um outro lugar muito mais interessante. Porque aí pega a visão do diretor, a sua visão, a do outro ator, da pessoa que escreveu, do autor. O né? figurino, que às vezes muda, a caracterização, né? Que também tudo conta a história. Não existe protagonismo nisso. Né? Às vezes as pessoas colocam o ator como protagonista desse fazer, né, do cinema, do teatro, seja lá o que for, mas da arte, e nós não fazemos nada sozinhos. Isso tudo é o conjunto que faz, e todo mundo conta história. Isso que eu acho mais lindo, né? Então tem muito a ver com aquilo, ninguém larga a mão de ninguém. Mas hoje em dia ninguém nem deu a mão, como é que vai falar que não larga? Chega só esperando a sua deixa, né? Depois que ele fala isso aí se dá mal, né? Bem aí mal. você errou a sua deixa, pronto, já era, o cara não escutou. Já era. Já passei por coisas assim lá no começo. Você fica. Porque que quando o ator muito jovem ele acha que o decorar, né? É lógico que a gente tem que chegar com o texto decorado no estúdio, no palco, mas o entendimento do texto é que vai te levar a esse decorar mais natural, né? Se você não entende, não sabe o que você está falando. Aí não adianta nada, né? O texto é precioso, né? Aliás, o texto é que dá partida a tudo, né? Sim, então ele tem que ter um grande cuidado com o texto, porque é ele que é o seu norte, né? Nele que você se agarra.
Você faz aquelas marcações que muitos atores falam, de Faço, a palavra faço. É importante, porque tem que a entender entonação. sim, qual é a palavra importante, o que que aquilo quer dizer, qual o impacto que ela dá naquele texto e também qual a minha função em cena. E de onde eu vim e para onde eu vou também é muito importante saber. O que antecede a cena é muito importante, porque modifica tudo, né? E para onde eu vou também. E meu objetivo em cena. Eu observo, você está falando de observação, né? Logo no começo. E eu acho a observação uma coisa tão importante e eu faço isso diariamente. Quase, assim, talvez alguém nem entenda, assim, se estiver do meu lado, você tá maluco. Mas eu me observo muito. Eu já passei por um momento que eu estava, perdão, que eu estava em um velório chorando por um ente querido. E no meio da tristeza toda que eu estava, eu percebi como eu estava chorando. Eu falei, cara, é assim que eu me comporto quando esse sofrimento está assim profundo, assim, viagem ao centro da Terra, é assim que eu me comporto, porque uma coisa é você simular, né? E Sim. outra coisa é você enxergar ali de verdade o que acontece com você quando você realmente está num sofrimento. E foi muito bom, porque aquilo virou mais uma caixinha que eu acessei. E depois que você acessa, você já tem aquilo na memória. É só você, quando for necessário, usa. Apertar o botãozinho Isso. que vem, né? Mas essa questão da técnica também, como saber o momento de uso? Agora eu preciso da técnica, agora não, agora eu vou deixar fluir naturalmente. Tem É a essa técnica. racionalização ou não? Eu uso como step, que nem um carro. Não funcionou uma coisa, eu vou para outra. Imediatamente. Que às vezes vai o próprio texto, ele já te leva para o lugar. Você às vezes não precisa nem de grandes trabalhos. Mas eu gosto muito de técnica também, uso muito respiração, que eu acho que é né, para a vida, inclusive. A gente nasce, Sim. respira e chora e já está aí. E a vida toda é isso, né? Encerra quando para de respirar. Então, o ator a personagem nasce da respiração e o ator ele precisa disso para viver, né? Sim. E essa respiração é que determina tudo, né? O tipo do personagem, a circunstância, e é muito importante. Quando você respira, aquele período da respiração, aquele momento, ele é recheado de tantos significados, né? Como se fosse um texto imenso só numa respiração. É lindo É demais. lindo, é Eu lindo. lembro do filme Vida Invisível, do Carinha Enus, que eu faço parte, Sim, inclusive estou agora sim. concorrendo. A cena final, quando a dona Fernanda Nossa. começa a perceber tudo que aconteceu na vida dela e não tem uma palavra sequer, só ela, é apenas o olhar dela, assim, que diz tanta coisa, uma coisa impressionante. Não, e como Então, e contracenar também, né? Essas pessoas assim que trazem essa bagagem. Imagina contracenar com a dona Fernanda ali olhando, ela é uma fazendo grande uma aula diferença. assim, né? Nossa, muitas aulas por essa vida toda que eu passei. Porque morando lá no sul, eu não tinha, assim, acesso a ninguém da grande mídia e tal. E eu lembro que eu sonhava, eu tive uns sonhos que eu sonhava, eu entrava assim dentro de uma sala, sei lá, um sonho é uma coisa louca, né? Você está num lugar, numa praça, abre uma porta, você está num estádio, sei lá. E eu abri, abri a porta assim, lá tava Beth Faria, sei lá, várias pessoas, eu falei, gente, o que é isso? Aí um dia, em que eu estava contracenando em Duas Caras, Beth Faria. É, sonho O se negócio materializando, olha é o só, você sonho se projetou materializando. aquilo lá atrás e fez por onde acontecer, né? E como é que é o seu Exatamente. trabalho de preparação vocal? Puxando agora a sardinha para minha brasa. A preparação vocal acho que é maravilhoso, que vem também muito, né, tem a ver com a respiração, mas desse instrumento que às vezes o que você não enxerga parece que não precisa ser trabalhado, né? Só trabalha o músculo na academia e tal. E é um Exatamente. músculo e precisa ser trabalhado, está ali dentro. E ele aparece exatamente na sua voz
e tudo que você trabalhou ou não, e também nessa emoção. Eu faço assim, eu tive a chance de fazer muitos musicais e por conta disso trabalhei com pessoas que tinham escolas completamente díspares, né? E por conta disso eu acho que fui adquirindo uma bagagem com possibilidades de aquecimento vocal, técnicas, e juntei todas e fiz um pacotão, um Baurac, que é o que eu faço. Porque eu acho que isso que é importante. Você pega o que é melhor para você, né? O que funciona melhor para você e cria ali o seu aquecimento, né? A sua preparação, né? Mas Porque tem que são fazer corpos sempre, diferentes. né? Não, tem que fazer sempre, porque senão você pode criar um calo. Não, e a voz fica mais bonita, é tudo muito mais interessante, E né? ainda Eu mais canto você que todos os dias. canta, exatamente. Mas o pobre dos vizinhos. Parece Todos. um quadro do Bruno Mazzeo no Diário de um Confinado, que tinha um vizinho que cantava ópera todo dia. Muito. Sou eu. Presente. Mas a sua voz é linda. E ó, várias pessoas aqui dizendo que você faz de tudo, que você é um ator completo, que pode fazer qualquer personagem. Muita gente aqui falando que adora o teu trabalho e que adora as suas risadas. Márcio Gomes falando, amo as risadas assustadoras. Eu falo que eu rio a prazo, né? Já pode rir parcelas. até com exercício de respiração, né? Isso, Otimizando a vida, né? Exatamente. E se você estivesse começando hoje, o que é que você acha que um ator novo precisa saber que você não sabia quando começou? Puxa, isso ninguém me contou. Se tivessem me dito isso lá atrás... É que as ideias, deixa eu formular melhor. Para que o ator confie na sua arte, confie na sua arte, que faz a diferença. Porque o mundo externo está sempre te dizendo não, 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 não. E eu acho que o importante é ser perseverante. E talvez uma coisa que não me contaram tenha sido exatamente isso. Pergunta difícil essa. O que você gostaria de ter ouvido lá atrás? Olha, lá atrás. Que vai por esse caminho aqui. Vai em frente. Talvez a frase vai em frente, talvez faltou essa. E sempre estão dizendo, cuidado, não vai para o Rio de Janeiro, você vai se dar mal. Não, faço não. Hoje eu não digo isso a ninguém, eu digo assim, vai em frente. Isso, vai em frente. Eu diria isso, vai em frente, porque a vida é uma só. E a gente precisa fazer as coisas que a gente está a fim de fazer. Precisa, é muito importante para a nossa história, para a nossa qualidade de vida, para a nossa felicidade. É um mundo onde as pessoas fazem e são para o olhar do outro. Isso não é legal. Quando a gente se acerta dentro da gente, os olhares, eles naturalmente vêm na nossa direção, porque porque passa alguém resolvido em todos os sentidos. Isso é muito bacana. Às vezes assusta algumas pessoas, mas isso é o problema delas. O susto é delas, não é meu. E o que você considera fundamental para um ator? Todo ator tem que ter ou tem que ser? Eu acho que todo ator tem que ser generoso, tem que ter vocação, né? Ele tem que se ligar nessa vocação dele, porque hoje em dia todo mundo quer ser, né? Quer um espaço, que é muito legal, e eu acho que todo mundo tem direito de um espaço, com certeza. Por isso que eu acho que a internet é super democrática, o TikTok também. E o TikTok é melhor ainda porque ele mostra pessoas que a própria grande mídia, né? Que toda a mídia geral, né? Talvez não mostre muito, que são
todos os tipos de pessoa. E quando eu estou falando todos os tipos, quem conhece o TikTok sabe do que eu estou falando. Todos os tipos mesmo, sem padrão. O que eu acho que é mais próximo da realidade. E gostaria que o mundo fosse assim, sem esses filtros, né? Os filtros sociais. Sem essas onde caixinhas para colocar a gente, né? Você fica nessa caixa. Isso, exatamente. Você não pode aparecer, fica em casa porque a sociedade não quer te ver. Não, todo mundo tem direito de aparecer, né, de ter notoriedade, porque eu acho que esse é o momento, inclusive, não tem como fugir disso, né? Todo mundo tem sua rede, tem, né, seu Insta, seu Face, enfim. Eu acho muito importante que todo mundo apareça, porque isso é uma coisa um pouco mais, aliás, é democrática, né? O mundo é de todos nós. Eu lembro um dia eu estava passando na rua, ia andando assim pela rua, de repente veio uma pessoa do meu lado, assim, uma pessoa em situação de rua, e eu olhei para aquela pessoa e a primeira coisa que chegou em mim foi o odor, o cheiro dela. E eu fiz assim. Quando eu fiz assim, minha cabeça imediatamente pensou: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Ele foi colocado nesse lugar, né? Socialmente foi colocado nesse lugar. E o planeta também é dele. Então eu me comportei como uma pessoa... eu não falei nada, apenas aquela atitude de repulsa me colocou num lugar de... Nossa, ele cheira, ele fede. Eu me coloquei quase num pedestal de eu sou limpinho. Será? Então, eu acho que esse lugar da democracia, nesse sentido, eu acho que é uma coisa maravilhosa e que isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Que eu falo também uma outra coisa que eu acho muito importante, é o ator, aquela música do Milton. Eu lembro quando eu fiz, lá em Santa Maria ainda, eu fui num grupo de teatro que não era o meu. Então era diferente, né? Um cara chamado Pedro Freire Júnior, que eu fiz teatro com ele lá. E quando eu cheguei lá, havia acabado o espetáculo e tinha uns pinos de luz. E eu fiquei ali, todo mundo arrumando o cenário e tal, e eu fiquei ali. E o que estava tocando era Milton Gonçalves. E a letra dizia: o artista tem que estar onde o povo está. Milton Nascimento. Isso, Milton Nascimento. E eu acho que cada vez mais essa coisa a coisa exacerbada do artista, do não sei o quê, foi distanciando cada vez mais o artista do povo. E o meu trabalho, assim, pessoal pelo menos, é de encontro a esse povo e não sair fora dele para me tornar mais importante. Vou fazer tem uma pergunta aqui, mas antes vou ler o comentário. O Vitor Meirelles, ele falou: tia Chica veio da Bahia e realizou seu sonho e foi feliz. E curtiu todos os momentos, além de nos deixar um ensinamento enquanto ser humano e artista. Parabéns pelas palavras. Mãe Chica, muito grato. É ator também, não é? Sim, eu sei. Grande abraço, querido. Ia dizer uma coisa, eu tive o privilégio de fazer uma novela com Dona Chica. Foi minha mãe, em Duas Caras. E também tive o privilégio de fazer uma novela, que trabalhava muito essa coisa da religião. Ele era filho de uma mãe de santo, mas ele era evangélico. E eu não sou evangélico, né? Mas eu fiquei tão feliz porque eu pude ser evangélico. É a vantagem de você ser ator, né? Porque você pode ser várias coisas. Só que eu fui de fato, assim, eu falei: cara, sabe que eu tô tendo a chance de investigar a minha própria fé. Como eu seria se eu fosse um evangélico? Né? Que tipo de evangélico eu seria? E foi tão lindo porque os evangélicos, eles encontravam comigo na rua e me falavam coisas mas tão lindas, só que no final ficaram um pouco decepcionados, eles falaram assim: mas você é de qual igreja? Eu falei: eu sou ator só. Eu falei: sério? Então... Mas sinal que fez o dever de casa direitinho, né? Mas mudou muito. Mudou muito, até para os teus alunos, para todos os atores jovens que estão começando, é muito interessante, porque eu acho assim, que se você entra num trabalho, você não pode perder a chance de sair modificado desse trabalho que você fez. Você não está fazendo para o outro só, você está fazendo também para você. Então todos os trabalhos que eu faço, eu tento perceber, né, como aquela frase, tudo está no mundo, mas é só para quem enxerga, eu tento enxergar o que essa personagem vai deixar, né,
de questionamentos ou de coisas boas, e, enfim, eu presto muita atenção nisso e elas deixam coisas tão lindas, tão lindas. Deixar a marca, né? Plantar as sementinhas ali, né? Sim, Todo sim. trabalho tem. E a pergunta que o Márcio tinha feito é que você acha mais fácil fazer rir? Não, acha mais fácil rir ou chorar em cena? É porque cortou aqui. Se eu acho fácil fazer rir ou é mais fácil chorar ou fazer sorrir em cena? tudo é difícil e tudo é fácil. Porque alguns dizem que um bom comediante pode ser um grande ator dramático, mas eu acho que, enfim, as pessoas são muito diferentes, né? Pode ser que isso não funcione, mas eu acho que tudo é difícil, mas ao mesmo tempo eu trabalho mais com a palavra prazeroso, prazerosa, né? Eu acho que essa vida de ator, eu acho que eu escolhi, ela é prazerosa. Eu não vou na direção da construção como um problema, eu vou como solução. Então eu descubro muito mais coisas, eu não fico debruçado no problema que ela vai me causar, mas nas soluções e nas descobertas. Lógico, tem dias que eu falo, nossa, o ensaio hoje foi muito ruim, cheguei em casa triste demais. Mas é passageiro, porque quando você volta no outro dia, você se distanciou daquilo e redescobre aquilo que você achou que era um beco sem saída. Aí você descobre que tem uma portinha ali e tem um universo imenso ali para você trabalhar. O Rodrigo Castro também, o Rodrigo foi meu aluno, hoje é ator, diretor. Ele disse que ele adorou seu trabalho no filme Nise da Silveira e queria saber como é que foi participar desse filme. Sensacional. Porque eu convivi muito com os clientes, né? Que ela falava, a Nise chamava eles de clientes, porque tirava o lugar de paciente, né? E ela falava, quem tem que ter paciência são vocês que cuidam deles. Olha que lindo. Ela foi fantástica. E foi lindo. Glória Pires virou minha amiga, é minha amiga até hoje, uma querida. E o mais legal de tudo é assim, porque nós convivemos exatamente, ficamos passando dias inteiros lá no manicômio. E foi muito interessante porque teve um dia, já estávamos há um certo tempo na construção todos, né? E um dia uma das clientes que casou, inclusive, o marido dela também era interno lá na época, bem no começo, e eles agora são livres, né? E eles casaram lá, tinha até imagem do casamento deles. E um dia o Roberto, o diretor, o Berlini, falou, eu vou fazer aqui um bate-papo com eles aqui, tá? Enquanto vocês aí, a gente já faz a próxima cena. E eles começaram a falar sobre a vida deles, sobre a história deles, sobre o olhar deles. Nós percebemos que tudo que nós estávamos fazendo não tinha absolutamente nada a ver. Isso foi muito interessante. Isso tem a ver com o olhar, né? Com a generosidade do olhar. Você não achar que você sabe tudo. Não, pode, eu já faço há muitos anos, eu construo do meu jeito assim. Não, esqueça. Comece do zero e olhe para o externo, que ele está ali te oferecendo várias possibilidades. E foi exatamente o que aconteceu. E o Otávio Inácio, assim como os outros eram personagens reais, nós tivemos a possibilidade de ir lá no arquivo deles, nós puxávamos umas gavetas imensas e lá, respectivamente, cada personagem, né, tinha o seu trabalho, que ela fazia terapia ocupacional, né, desenho, pintura e tal. E puxando a gaveta, eu enxerguei o desenho que o próprio fez. Uma coisa muito forte. Muito forte. Que lindo. Demais. E então toda essa convivência com as pessoas foi mudando. E o Otávio Inácio, que era um personagem desse tamanho na história, que ele me chamou no finalzinho, já assim, próximo de filmar, ele falou, pô, Baurac, eu assisti você no Bispo do Rosário e queria te chamar, mas é uma personagem, os outros estão bem fechadinhos, a sua não, é uma personagem pequenininha que a gente não sabe muito o que fazer, tentaram juntar com outro personagem, mas acabou ficou que você, quem viu, né?
o resultado final foi aquele. E para minha surpresa, tô lá no prêmio, no Festival Dona Laura Cardoso, ganhou a melhor atriz coadjuvante. E Dona Laura. Eu falei, tinha muita gente, a Capcioca, o Irandir nem foi, mas estava concorrendo. Esse monte de gente assim, falar, não vai dar em nada isso. Aí tô eu indo dar assim, acolher, né, Dona Laura e parabenizá-la, assim, Laura Cardoso, aquele negócio, e ela Flávio vindo com o Baurac. prêmio, eu fiz assim, oi? E Flávio Baurac. Aí eu fui assim na direção dela, deu melhor ator coadjuvante, Flávio Baurac. Eu virei uma estátua, eu juro que assim, Congelou. sem entender nada do que estava acontecendo. Tem inclusive gravado, tem no YouTube isso. Acho que é no Flávio, YouTube, não. O Instagram vai cair, já temos 20 segundos para eu te agradecer. Jura? Imensamente a sua participação. Passou rápido. Passou muito rápido. E para deixar você se despedir aí. Eu vou falar que você é uma maravilhosa, quiçá fosse seu aluno. Parabéns para os seus alunos, um abraço Obrigada. para os seus alunos. Não falar de mim, já falei demais de mim. Fala de vocês, queridos e queridas.